Olá pessoal, meu nome é Alexandre e vamos fazer uma análise rápida do Ibovespa, Petrobras, OGX e Vale. Iniciamos pelo Ibovespa. A gente vê que a bolsa vem desde o topo, formado aproximadamente no dia 3 de janeiro de 2013, desse ano, né? Caindo e deixando topos e fundos descendentes. Eu utilizo uma média móvel, a média de 6 com a média de 26. Considero que a bolsa ou qualquer ativo inverte uma tendência quando as médias se cruzam e depois desse cruzamento a gente tem o zigue-zague ascendente. Portanto, aqui o cruzamento da média foi feito aqui e agora a gente deixa um topo. Após esse topo, a gente aguarda aqui uma confirmação, um candle de alta para uma movimentação mais forte de alta, revertendo a tendência. Então, o Ibovespa deixou um topo aqui no dia 7, na terça-feira, e depois da terça-feira, na quarta, a gente deixa essa figura aqui de reversão, deixa aqui uma sombra acima do corpo, e o corpo fecha aqui na mínima. Então, após isso, a gente tem 3 dias de quedas. Na sexta-feira, a gente tem uma queda de 0,61%. A mínima dessa movimentação foi aqui em 54 mil pontos, 54.651. Então, se o Ibovespa voltar a subir a partir da semana que vem e conseguir romper os 56.813 pontos, abre espaço para uma alta até os 59.200 pontos. Inicialmente, a gente tem aqui 57.878 como a próxima resistência e a resistência mais forte 59.200. E aproximadamente esse último topo aqui, os 59.200 é esse último topo, mas mais importante que isso é a retração de 61,8% de toda essa queda do ano de 2013. Então a gente retraiu até 38,2%, ou seja, retraímos 38,2% de Fibonacci. Para quem utiliza Fibo sabe o que eu estou falando. E para quem não utiliza, só é dar uma olhada aqui nas médias móveis. Mas a gente retraiu até 38,2% de Fibo. Nessa semana a gente atingiu esse alvo. Após isso, se a gente deixar aqui uma figura de reversão e voltar a subir, a gente tem alvo em 57.878, 50% de toda essa queda, né? Então a gente tem aqui toda essa queda, 50% do movimento é o alvo, e o último alvo, 59.200 pontos, é aqui onde a gente deve encontrar uma resistência mais importante. Porém, o viés ainda é baixista para a bolsa como um todo. A gente pode aqui ficar congestionando nesses patamares, nessa região, porém a perda mínima dessa última semana, em 54.651 pontos, abre espaço para novas quedas. A gente pode ver isso aqui no gráfico semanal. Vou dar um zoom melhor aqui. Pronto. Aqui a gente estava congestionando, né, entre essas duas resistências, 63.400 pontos e 55 mil pontos aproximadamente. A gente toca aqui os 55 mil pontos aproximado. No dia 15 de março aqui aproximadamente, eu fiz uma análise dizendo que a probabilidade de irmos buscar os 48 mil pontos era grande. A gente ainda se encontra dentro dessa possibilidade. O mercado ainda não deu sinal de nenhuma reversão. A perda dessa mínima aqui em 54.651, que é a mínima da semana, abre espaço para novas quedas. Volto a dizer que o rompimento aqui dessa máxima em 56.800 abre espaço para buscar 59.200 pontos. Inicialmente a gente deve buscar os 57.800 e aqui encontrar uma região de resistência para o Ibov. O viés ainda é baixista. Se perdermos essa mínima aqui, podemos ficar congestionando aqui nessa região até os 52 mil pontos. 52.391 pontos, que é a mínima desse candle. Se perdermos os 52 mil pontos, abriremos espaço para novas quedas. Essa é a análise do Ibovespa. Vou analisar agora a Petrobras, OGX e Vale. A Petrobras, no gráfico semanal, teve aqui uma semana praticamente estável, com 0,25% de queda. Deixamos aqui um candle de indefinição.
A mínima dessa semana em 19,71 pode abrir espaço para uma realização de lucros mais forte, né, de quem conseguiu comprar aqui nessa região. Aspecto positivo no gráfico semanal da Petrobras é que as médias móveis já se cruzaram, então uma compra de rompimento agora se dará acima de 20,82, compra acima de 20,82 e o stop abaixo da mínima de cada semana. A gente está trabalhando também em cima de uma resistência, que é esse último topo. É uma região que serve como resistência. E a perda da mínima, volto a dizer, abre espaço para alguma realização. Se a gente voltar a cair, deixar um candle de alta e voltar a subir, rompendo esse patamar, a gente inverte a tendência de médio prazo, gráfico semanal, da Petrobras, de baixa para alta. Isso já aconteceu aqui no gráfico diário. E semana passada eu tinha falado que essa região é uma região de resistência e qualquer recuo poderia abrir espaço para novas quedas, para novas compras, né? A gente perdeu a mínima aqui da sexta-feira da semana passada, voltamos a subir, gerando compra, porém não teve força aqui para romper esse último topo. A gente congestiona em cima dessa região. Porém, a gente já consegue, nessa semana a gente consegue aqui atingir o alvo da operação, que era o pivô de alta, ou seja, a gente deixou um pivô, né? A gente tem uma subida, recua, e após rompermos esse último topo aqui, a gente plotou uma extensão de Fibo, que foi essa daqui. Deixa eu ver aqui a mínima, 18,37 e tal. Nessa extensão de Fibo, a gente tem como alvo 100% de toda essa última perna de alta. Então, a gente tem essa alta e a gente sobe, deixando uma expansão de 100% alternada de Fibonacci. E a gente foi quase aqui no alvo, né? Muita gente, quando chegou próximo aqui, colocou stop a mínima desse último candle aqui em 20,28, foi estopado. Porém, o viés no curto prazo de Petrobras ainda é um viés altista. A gente tem como suporte principal esse gap aqui formado, que é também esse último topo. Então, a gente voltar a cair, a gente deve encontrar um suporte nesse patamar, nessa região. Porém, como a gente está vendo também no gráfico semanal, a mínima em 19,71, né, abre espaço para novas quedas. Se a gente conseguir encontrar um suporte aqui e voltar a subir, romper esse último topo, a gente tem um pivô de alta também no gráfico semanal e isso inverterá a tendência da Petrobras no semanal de baixa para alta e confirmará a tendência do gráfico diário de Petrobras, que já está uma tendência de alta. Agora a OGX P3, a OGX, dentro daquela análise, veio numa tendência de baixa, a gente ainda tem uma tendência de baixa, as médias não conseguiram se cruzar. Na última semana passada eu tinha falado que esse patamar, a máxima em 2,33, é a região de divisor de águas para a OGX. Se a gente conseguir romper esse patamar em 2,33, a gente deixa aqui formado um pivô de alta e a gente inverte a tendência. Também informei que a mínima dessa região aqui, a mínima em 1,95, foi uma região de venda para quem queria vender, da OGX, com start acima de 2,33. Também informei que se a gente colocasse aqui uma retração de Fibonacci, a gente tinha a retração de 38,2 aqui em 1,90. Essa retração não foi confirmada. A gente perdeu a retração de 38,2, buscou a retração de 50 e agora a gente tocou aqui na retração de 618. Se a OGX tiver que subir, já vai ter que começar a dar sinais de força a partir da semana que vem e não perder essa mínima em 1,58. Que a gente já perdeu aqui em fechamento 1,64, que era uma região muito importante. Se a gente der continuidade aqui, perder 1,58, confirmaria e abriria espaço para o último fundo formado aqui em 1,22
em OGX. O viés da OGX ainda é um viés baixista, enquanto as médias não se cruzarem e nem esse topo aqui, um 2,33, for rompido, a tendência ainda é de baixa. E agora vou falar aqui da Vale 5. Vale 5 tem uma região dada por essa região aqui azul, essa reta azul forte, uma região de forte resistência, conforme informado na última semana. A gente vem numa tendência de baixa da OGX. O aspecto positivo para essa semana é que as médias se cruzaram aqui no final de semana passado, no começo da semana. As médias estão para cima. A gente tem o primeiro recuo. E agora a máxima de cada dia, agora em 33,23, é a resistência mais forte e pode abrir espaço para uma nova subida, uma nova alta dos preços. Essa retração aqui, ó, que eu coloquei de 38,2, 34,35, é a retração de toda a queda no gráfico semanal. Então, se a gente pegar toda a queda no gráfico semanal, e essa queda formada desde a primeira semana de janeiro desse ano, de 2013, a gente tem uma queda muito forte. E se eu colocar aqui toda essa extensão aqui e retrair para cima, então eu tenho aqui 34,35 como essa retração. Então a Vale ainda tem espaço para subir até 34,35 e daqui a gente pode esperar movimentos baixistas mais uma vez para a Vale do Rio Doce. Então até aqui 34,35 é inicialmente apenas um repique, não é nada de mudança de tendência no gráfico semanal. Se a gente romper os 34,35, tem o 35,80 com 50% de alvo. E a retração de FIBO tem aqui 37,14, 37,24 aproximadamente, que é 61% de FIBO. Então até 34,35 é uma retração no gráfico semanal. E se eu colocar no gráfico diário, eu vou notar que eu considero esse aqui um pivô de alta. Se eu considerar essa movimentação pivô de alta, eu tenho os 34,97 aproximadamente, R$35, como alvo de um possível pivô de alta. Então, se eu romper aqui os 33,49, abre espaço para uma visita nessa região até R$35. Então, essa é a análise para Vale do Rio Doce, Vale 5. Se eu voltar a cair, perder o último fundo, mais especificamente, se eu perder a mínima dessa última semana, a mínima aqui é em R$32, posso abrir espaço para novas quedas e o objetivo seria o último fundo em 29,68. Então, quem comprou aqui, né, convém, se for de sua preferência, colocar um stop abaixo dos R$32. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo é só se inscrever para receber mais vídeos. E lembrar que esses vídeos eles são melhores visualizados se feitos em HD. Né? Embaixo tem uma engrenagemzinha. Se você clicar em HD, os próximos vídeos, a visualização vai ser melhor. Até semana que vem.